Olá, meus amores. Hoje, dia 16 de julho, nós iremos realizar a correção da avaliação de português, tá? Então, muita atenção para tirar as dúvidas. A primeira questão, nós temos um texto com o título Bigodudos. E o texto, ele trata da importância dos bigodes dos gatos, tá bom? E aqui nós temos a seguinte pergunta, ó, sobre a reportagem acima responda. Qual o tema da reportagem lida? Gente, quando eu fiz essa questão, eu estava lendo e ao invés de ler tema, eu li título. Aí eu coloquei a resposta bigodudos, tá? No gabarito. Só que depois eu reli a questão e vi que eu escrevi a palavra tema. E tema trata do assunto abordado no texto, tá bom? Então a resposta correta é a importância dos bigodes do gato, porque tema trata do assunto abordado no texto. Agora, se eu perguntasse qual o título da reportagem, aí seria Bigodudos, porque o título trata o título trata do que o texto aborda de maneira objetiva, mais objetiva, tá? Então, gente, quando eu fui realizar a correção do gabarito, né? Algumas pessoas já tinham respondido e tinham colocado, inclusive, Bigodudos, tá? Então, quem marcou bigodudos, não tem problema, eu vou contar nos décimos, tá? Não vai perder, não vai ficar prejudicado, tá bom? Mas é importante fazer essa diferenciação. Então, a resposta correta é a importância dos bigodes dos gatos, tá certo? Vamos para a segunda questão. Conforme aprendemos sobre o objetivo do gênero textual reportagem, indique a alternativa correta abaixo. Então, vamos lá. O primeiro tópico diz assim: é um texto jornalístico cujo objetivo é de expor ao leitor fatos atuais de interesse da coletividade. O primeiro parágrafo apresenta principalmente informações sobre o fato noticiado. Responde às perguntas, desculpa. O que aconteceu? Quando? Onde? Com quem? Como? Os demais parágrafos expõem, tá, gente? Eu botei um S aqui sem querer. Informações complementares. Não, gente, isso aqui conceitua notícia, tá? Nós queremos o objetivo do gênero textual reportagem, tá bom? Então, vamos lá. Segundo tópico, é um texto jornalístico que tem por objetivo relatar um fato? Também não, tá bom? Essa também não é. Terceiro tópico, é um texto jornalístico no qual o objetivo é expor informações detalhadas sobre determinado assunto de interesse da sociedade. Por vezes é possível perceber a opinião do autor da reportagem em alguns fatos, embora o objetivo é informar e não opinar, tá? Essa é a alternativa correta, esse é o tópico correto, tá? E o último tópico é um texto jornalístico que tem objetivo informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço, os personagens envolvidos? Não, não é, tá? Então, a resposta correta é o terceiro tópico. Terceira questão, de acordo com o texto acima, como se chamam os pelos que formam os bigodes dos gatos? Então, a gente viu que são vibriças, né? Vibriças é a resposta correta. Quarta questão, em que veículo de informação a reportagem foi publicada? Lá no texto, gente, deixa eu só mostrar para vocês, tem falando onde foi publicado, ó. É disponível na revista Ciência Hoje, tá bem aqui embaixo, ó. Então, a gente já sabe, né, que a reportagem foi publicada numa revista, né, muito fácil. Quinta questão, na frase, nós fomos à casa de sua amiga, o pronome pessoal nós é classificado como? Então, gente, o pronome pessoal nós é classificado como primeira pessoa do plural do caso reto, tá? Primeira pessoa do plural do caso reto, tá certo? Se vocês deram uma olhadinha lá na tabela da página 11 do nosso livro, vocês vão poder conferir, tá certo? Sexta questão, na frase, quem o elogiou pelo bom trabalho? O pronome oblíquo o é classificado como? Então, o pronome oblíquo o é classificado, gente, como terceira pessoa do singular
dos pronomes oblíquos, tá certo? Dos pronomes oblíquos. Então, é o segundo tópicozinho a resposta correta. 7ª questão. A repetição de uma palavra pode tornar a leitura de um texto cansativa. Para evitar isso, substituímos uma palavra por outra no sentido mais amplo. Então, leia a frase: as roupas colocadas à venda durante a exposição obtiveram muito sucesso. Isso talvez tenha ocorrido porque as não estava em um lugar de destaque no evento. Agora, marque a alternativa que contém a palavra com sentido mais amplo, que melhor completa o espaço. Então, todas essas palavras aqui, trajes, roupagem, rouparia e vestes, elas são palavras, tá? Que contêm um sentido mais amplo, tá certo? Mas nós vamos colocar a palavra que melhor se encaixa nesse espaço aqui, tá certo? Então, se eu colocar assim, ó, as roupas colocadas à venda durante a exposição não obtiveram muito sucesso. Isso talvez tenha ocorrido porque as trajes, não, né? As trajes não fica coeso, né? Se eu colocar essa palavra. Então, traje não é. As roupagens, não. Se fossem roupagens, até que ainda poderia, mas roupagem não, tá? Rouparia, as rouparia, não, né, gente? Não ia ficar aí coeso, não daria certo essa palavra aí nesse espaço. Então, as vestes não estavam em um lugar de destaque no evento. Então, vestes, tá? Resposta correta. 8ª questão. Os pronomes demonstrativos são usados para se referirem a uma palavra ou ideia já apresentada no texto, ou que ainda vai ser mencionada no texto. Na frase, cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos 2 razões para isso. A palavra isso na frase se refere a quê? Então, gente, refere-se ao fato de que o sabor dos alimentos muda em um ambiente de microgravidade, certo? Então, essa é a resposta correta, o primeiro tópicozinho aí, tá bom? 9ª questão. Os pronomes demonstrativos também são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Isto é, a posição dos seres em relação a 3 pessoas do discurso. Na frase, você deveria ler esse livro, o pronome demonstrativo esse indica. Então, vamos lá. O pronome demonstrativo esse indica que o livro está perto da pessoa que fala. Então, gente, esse não indica isso, tá? O que indica isso aí é este. Este indica que o livro está perto da pessoa que fala. Então, o primeiro tópico não está correto, tá? Vamos ver aí o segundo tópico. O pronome esse indica que o livro está perto da pessoa com quem fala ou afastado da pessoa que fala. Então, essa é a resposta correta. Vamos ver aqui o último tópico. O pronome esse diz que o livro está afastado da pessoa que fala e daquela com quem falo. Então, seria aquele, tá? Então, o tópico certo aí é o segundo tópico. E 10ª questão. Leia a frase abaixo, identifique a informação acessória que deve ser isolada com vírgula do restante da frase. Eu dedico este livro baseado na minha infância à minha mãe. Marque a alternativa em que a informação acessória foi isolada por vírgulas corretamente. Então, vamos ver aqui o primeiro tópico, ó. Eu dedico este livro baseado na minha infância à minha mãe. Então, não fica estranho, né? Quando a gente dá uma pausa. Eu dedico este livro baseado na minha infância à minha mãe. Fica estranho, não é essa, tá, gente? Segundo tópico. Eu dedico este livro baseado na minha infância à minha mãe. Também não é essa a resposta correta. Eu dedico este livro baseado na minha infância à minha mãe. Também não é. Vamos à próxima. Eu dedico este livro. Aí a informação acessória. Esse livro ele foi baseado na infância da pessoa que está falando, tá? A minha mãe. Então, eu dedico este livro, que foi baseado na infância da pessoa que está falando, à minha mãe. Então, essa é a resposta correta, tá? A informação acessória aí é o baseado na minha infância, tá? Ele disse que o livro
que ele tá lá, ele vai dedicar à mãe dele, mas esse livro foi baseado na infância dele, correto? Então, espero que vocês tenham compreendido. Um beijo, a gente vai ficar por aqui.